Breno, boa tarde. Thiago Luiz da Rádio CBN. Queria que você falasse desse primeiro jogo do CRB fora de casa, né? Conseguiu a virada diante do Atlético. Você entra no segundo tempo, consegue aquele domínio que acha o Danielzinho, que depois dá o passe pro gol da virada, que foi marcado pelo Baggio. Mas queria que você avaliasse a sua estreia e também essa performance como um todo do CRB jogando contra o Atlético. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Feliz pela grande estreia. Um jogo que seria bastante difícil, o professor já tinha comentado com a gente. Um jogo fora de casa. E da performance que você me perguntou, cara, nós treinamos do decorrer da semana, do jeito que o professor pediu, as movimentações. E o segundo gol foi de acordo com o que ele tinha passado pra gente no vídeo, o espaço que ia ter durante os jogos, e fomos felizes no contra-ataque e conseguimos o gol da virada. A pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Breno, quais são os seus objetivos no CRB? E fale um pouco sobre esse início de competição, sobre as 2 vitórias em 2 rodadas. Cara, chego aqui no CRB, um Breno Herculano que pretende trazer bastante alegria para os torcedores. Tenho minhas metas como atleta pessoais e vou em busca delas no decorrer do ano. E falando dos 2 primeiros jogos, foram 2 jogos bastante difíceis, contra adversários que são completamente diretos com a gente na tabela ali, na briga. Então, esses 6 pontos no começo do campeonato é muito importante. Eu acho que no primeiro turno ali, quanto mais pontuação a gente fizer, para na virada do segundo turno ter uma gordura para queimar no decorrer da competição. Então, acho que é muito importante nessas primeiras rodadas continuar pontuando. Breno, você estava no Goiás e estava sendo criticado, de certa forma, pela torcida do Goiás. Como é que você encara essa transferência? Porque aqui no CRB, além de não ser conhecido pela torcida, chegar aqui com o papel de desempenhar a substituição, digamos assim, do Anselmo Ramon, é para você também a oportunidade de novos ares nessa temporada? Cara, em termos do Goiás, eu acho que é uma torcida que cobra bastante pelo tamanho do clube, pela cobrança interna que tem ali. Então, acho que isso é normal, ter as críticas, ter os elogios. Se você está na fase boa, você vai ter bastante elogios. Se você não estiver rendendo, naturalmente você vai ter as cobranças. Então, acho que foi normal, foi sadio as cobranças. No decorrer da competição do Campeonato Goiano, não consegui demonstrar um bom futebol que estava apresentando no final da Série B, que é onde que aconteceu. E a substituição do Anselmo Ramon, sabe? É um atleta que tem a história dentro do clube, é um ídolo pro torcedor do CRB. Então, vou buscar trabalhar para conseguir meu espaço aqui e construir meu nome com a camisa do CRB. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM em Arapiraca. Breno, boa tarde. Fala um pouco de como são suas características de jogo e como está a sua adaptação ao novo clube. Cara, a característica do Breno Herculano hoje é um jogador de bastante força, com presença dentro de área. E a minha expectativa aqui no clube é fazer muitos gols e conquistar a confiança do torcedor. O Breno, o CRB pode chegar contra o Volta Redonda ao terceiro jogo com vitória, né? Terceiro jogo consecutivo com vitória. Como você falou, nesse primeiro turno é importante pontuar e há muito tempo o CRB não consegue estrear assim com 2 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês têm trabalhado, o que é que vocês têm conversado entre si para tentar também conseguir essa terceira vitória consecutiva nesse jogo diante do Volta Redonda? Cara, vai ser um jogo completamente difícil também, porque o Volta Redonda vem de derrotas e a gente vai estar trabalhando no decorrer da semana para acertar os erros que foi cometido no jogo passado, e tenho certeza que dentro de casa o nosso objetivo é impor bastante o jogo. E impor bastante o jogo, porque fazendo isso, acho que até mesmo os torcedores vão ver que o nosso grupo está fechado, o nosso grupo está querendo buscar a vitória, então tenho certeza que vai ser um belíssimo jogo dentro de casa. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa tarde, Herculano. Seja bem-vindo ao CRB. Breno, você chega ao Galo para substituir o maior artilheiro do século com a camisa regatiana. Como lidar com a pressão? Primeiramente, agradecer aí pela boa-vinda. Cara, a substituição do Anselmo Ramon
eu sei que é uma substituição bastante de peso pela história do Anselmo Ramon, pelo que ele fez pela camisa do CRB. A torcida gosta bastante dele, com a saída dele eu vi bastante gente comentando, até mesmo funcionários. Ele tem um carinho enorme aqui dentro do clube. Então eu sei que a camisa 9, que hoje eu estou vestindo, era a camisa que ele vestia, é uma camisa bastante pesada, entendeu? Então eu vou buscar dar o meu melhor possível, entendeu? Para mim estar buscando essa confiança do torcedor e conseguir ajudar o CRB no decorrer do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A sua estreia foi fora de casa, né, diante do Atlético, e agora você vai ter o primeiro compromisso diante do torcedor regatiano. Como é que está a expectativa para fazer o primeiro jogo com a camisa do CRB aqui no Rei Pelé, Breno? Cara, eu sempre comentei com o meu empresário que eu sempre tinha vontade de jogar no Nordeste, sabe? Ano passado a gente veio jogar contra o CRB aqui, aquele jogo Goiás e CRB. Cara, aí eu comentei com o Tadeu, o goleiro, o capitão da gente. Falei, cara, Tadeu, a torcida dos caras não parou de cantar um minuto. E foi completamente isso no jogo contra a gente aqui ano passado. Então eu fiquei com aquela vontade ainda mais de vir pro Nordeste. E quando começou aquela sondação do CRB, aí pesou bastante. Então, falando de estrear em casa, estou muito feliz de estrear. Estreiei no jogo passado, agora estrear com a torcida. Então, tenho certeza que vai ser ainda mais prazeroso ainda jogar com essa torcida belíssima. E agora você chega para brigar pela titularidade, né? Já estavam aqui no clube o Daniel Lima e também o Mikael, que foi relacionado no último jogo pela primeira vez desde que chegou aqui ao CRB. Como é que está essa disputa pela titularidade? Antes era do Anselmo Ramon, mas já é uma página virada. Como é que está essa disputa entre vocês? Você, o Daniel Lima e também o Mikael? Cara, eu acho que é uma disputa bastante saudável, sabe? São belíssimos jogadores que dentro de campo demonstram o seu futebol, o seu talento. Eu acho que o campeonato é longo, entendeu? Então o professor vai ter bastante alternativa no decorrer do campeonato. Se um jogo ele vai precisar de um centroavante mais móvel, outro jogo ele vai precisar de um centroavante mais de presença diária. Então eu acho que o professor está bastante servido com as peças que ele tem e trabalhar bastante e aproveitar as oportunidades para também conseguir a titularidade. Breno, só para a gente encerrar, convida o torcedor, amanhã a gente tem um jogo importante contra o Volta Redonda e a presença da torcida é muito importante para a gente conseguir os 3 pontos, terceira vitória consecutiva na Série B. Passando aqui para convidar todos os torcedores do CRB para estar presente no estádio amanhã contra o Volta Redonda. Convidar a torcida também, porque o apoio de vocês é essencial para estar incentivando a gente cada vez mais. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.